Bom dia. E um bom dia ouvindo as crianças cantar aqui, né? Foi ótimo. Muito bom. E as pessoas que trabalham com as crianças, né? Não fui eu. De ter preparado essa apresentação pequena, mas muito significativa. Como eu disse, a última vez foi 2019, nós nem estávamos aqui ainda. O pastor Rogério não está, acho que vocês já perceberam, ele e a Ana estão fora desde quinta-feira, não sei se chegam hoje ou amanhã, de volta a Londrina, e também o pessoal, a Luciene e o pessoal lá do Turquino pede para agradecer todos os que participaram da programação das crianças na sexta-feira. Não sei tinha quantas crianças lá? 32 crianças. Passaram o dia inteiro lá na chácara, foi uma festa e ganharam os presentes que as famílias presentearam. Eu estava lá no finalzinho ali, vendo a entrega dos presentes, e foi realmente um tempo certamente muito especial para eles e para aqueles que de alguma maneira contribuíram, um privilégio poder fazer isso. Não é a questão da obrigação, mas do privilégio. É um grande privilégio de todos nós termos recursos suficientes para repartir com os que mais necessitam. E nós já estamos aqui hoje é dia 12, domingo que vem é 19, é a comemoração oficial do Natal aqui na igreja. Vai ter cantata, nós não vamos estar aqui para estar com os irmãos, mas já estamos nesse espírito de Natal, por assim dizer, né? Ouvimos a palavra domingo passado pelo pastor Gerson, e entramos assim nessa questão e nesse aspecto e tudo mais dessa época do ano, conquanto nós todos sabemos, e espero que todos saibam mesmo, que obviamente o nascimento de Jesus não foi nem em dezembro, que dirá dia 25 de dezembro, porque aquela região onde Jesus nasceu, essa época faz muito frio, então não daria para viajar em lombo de jumento, muito menos se hospedar num curral, como as crianças cantaram aqui. Então foi em outra época, deve ter sido uma época ou de verão ou de primavera, alguma coisa assim, mas enfim, convencionou-se 25 de dezembro. E normalmente, quando chega essa época, todos nós, é muito interessante o que acontece, que muita gente, mesmo pessoas que não são cristãs, não conhecem a Cristo de fato, muitas vezes são assim, como dizer, quase como que um espírito de bondade, as pessoas ficam mais amigáveis e várias coisas assim. E eu queria hoje de manhã falar um pouco a respeito dessa questão do Natal na perspectiva de Natal real, porque para todos os que estiveram de fato envolvidos no nascimento de Jesus, e o nascimento de Jesus propriamente dito foi dramático, teve bastante drama na história, e nós vamos ver algumas coisas hoje de manhã. E a razão que eu quero trazer um pouco esse aspecto do nascimento de Jesus e do Natal, como ele aconteceu e tudo que estava envolvido, não tudo, algumas coisas que estavam envolvidas, para a gente não ser envolvido pelo espírito natalino que não tem nada a ver com o Natal. E não sair influenciado com essa musiquinha americana, Santa Claus is coming to town, né? O Papai Noel vai chegar na cidade.
Essa coisa que eu já vi cantar até em cantata de Natal, em igreja, cantar essa música, que realmente não diz nada, né? Você tem que se comportar. Aí os filmes, quem tem TV a cabo, essa coisa, os filmes que aparecem é tudo de Natal, de Papai Noel, e é trenó que não funciona, e a mágica de ter que entregar em tempo recorde presentes no mundo inteiro, esse tipo de coisa, que acaba trazendo, eu diria assim, um certo ambiente natalino, que não é natalino propriamente dito, mas quase romântico, em relação ao Natal e como as coisas aconteceram. Por exemplo, mesmo quando, e nós não temos isso aqui, mas muitas igrejas, muitos lugares se armam, por exemplo, presépios, né? E às vezes até em alguns dramas e tudo mais de presépios em igrejas, às vezes até colocam um bebê de verdade ali no presépio. Eu já vi, colocam um bebê mesmo, colocam pessoas ali de verdade, mas não é um curral, né? Não é um curral. Ninguém aqui nesse auditório, de gente que eu conheço, em sã consciência, levaria a sua esposa grávida para dar à luz num curral com animais de verdade. E depois que a criança nasce, você coloca num coxo aonde os animais comiam. Longe de ser um ambiente esterilizado de hospital e maternidade, né? Então, essas circunstâncias e essas características reais de como foi o Natal de Cristo, o seu nascimento, e a razão de compartilhar isso de manhã é para trazer para nós, a nossa mente e a nossa consciência, um tipo de celebração realmente diferente daquela que normalmente se faz. E eu não estou falando aqui do fato de famílias se reunirem, de comerem juntos, essas coisas, não é contra isso que eu estou falando. É de estar consciente de como as coisas realmente aconteceram e por que é que isso chegou até nós. Então eu quero começar hoje de manhã um texto de Gálatas capítulo 4, versículo 4, e o pastor Gerson usou esse versículo semana passada, também aqui no seu sermão. E a gente vai ver vários textos bíblicos hoje de manhã, falando um pouco sobre essa questão. Começando no 3, diz assim: assim também nós. Veja, Paulo está aqui ensinando uma igreja de gentios para que eles não se submetessem a práticas judaizantes misturadas com o cristianismo. Então ele diz: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E aqui então ele inclui todas as pessoas, mas o versículo 4 diz, a gente começa com essa palavrinha, vindo porém a plenitude do tempo, ele não fala dos tempos, mas do tempo. E a palavra tempo aqui é exatamente cronos, cronologia, é tempo contado. Então, quando Paulo fala a respeito disso, que na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, veja só, até na época do nascimento de Cristo, porque nós aprendemos, meio que nós dividimos as histórias antes de Cristo e depois de Cristo, não é? Tão marcante foi a vinda de Cristo ao mundo que
todas as datas desde então, ou depois de um certo tempo, são contadas assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas existe uma outra forma de contar o tempo, que é chamado Anno Mundi, que começa lá em Adão, né? Então, Adão viveu 930 anos, por exemplo. Então, você pode fazer aquela contagem assim, e fazendo aquela contagem até Cristo, teria passado mais ou menos 4.000 anos. E a gente sabe disso, não somente pela contagem das genealogias que estão registradas na Bíblia, e elas são exatas, mas também porque tem um personagem, Abraão, e Abraão tem registros da existência de Abraão em Ur dos Caldeus, mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo. Então, Abraão está mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo, e de Abraão até Adão, mais ou menos 2.000 anos também. E de Abraão até o dilúvio, mais ou menos 400 anos. E aí, então, quando aqui fala plenitude do tempo, é depois que a humanidade, a história humana já tinha corrido mais ou menos 4.000 anos, Deus resolve, na sua soberania e na sua sabedoria, enviar o seu Filho e cumprir a parte principal do seu plano de resgate da humanidade. Então, é isso que significa. Então, no conceito de Deus, na soberania e sabedoria de Deus, olhando tudo aquilo que já tinha acontecido na história humana, ele diz: esse é o tempo de enviar o meu Filho ao mundo e cumprir essa parte mais importante do plano de salvação da humanidade. Então, veja bem, a humanidade então já tinha uma história de mais ou menos 4.000 anos, e nós estamos há 2.000 anos e pouco depois, ou seja, depois de Cristo, nós não atingimos ainda o mesmo tempo que a humanidade existiu antes de Cristo. Mas é importante dizer isso para a gente se localizar na história, porque às vezes a gente fala antes de Cristo e depois de Cristo, e então determina que o ano em que Cristo veio e tudo mais, então como ano zero, mas ele não é zero nesse sentido, né? Tinha 4.000 anos antes já passados, até que isso viesse realmente a acontecer. E Deus então envia, como diz aqui esse versículo, na plenitude do tempo Deus enviou, e esse enviar aqui, em alguns versículos do Novo Testamento, o verbo enviar é o mesmo verbo para apóstolo, mas aqui não é, aqui a ideia é, ele foi como que dispensado, ele foi como que mandado embora, né? Mas com uma missão, a realizar. Então ele enviou seu filho, nascido de mulher, e aqui então isso é muito importante, porque nascido de mulher significa que Jesus ia nascer, e nasceu, como nós todos sabemos, exatamente da mesma maneira que qualquer ser humano nasce. Os únicos dois personagens da história que não passaram por isso foi Adão e Eva, né? Até tem essa brincadeirinha que alguns fazem, né? Que se a gente conhecesse Adão, mandasse levantar a camisa, não ia ver umbigo, né? Não teve o cordão umbilical para cortar, nem dele nem da Eva. Mas todos os outros seres humanos nasceram assim. Então, nascido de mulher significa que Deus enviou seu filho para nascer da mesma forma que todos os seres humanos depois de Adão e Eva nasceram. E passar pelos mesmos processos naturais da forma como Deus criou para que a humanidade se perpetuasse. Nascido de mulher e nascido sob a lei,
isso aqui está relacionado, o fato que ele nasce judeu, quando ele nasce também debaixo da lei mosaica. Veja que Jesus cumpriu, os pais de Jesus cumpriram todos os cerimoniais e rituais necessários para um recém-nascido. Foram ao templo, sacrificaram 2 pombinhos, porque eles eram pobres. Foi circuncidado ao 8º dia. Então, todas essas coisas de cumprir. Então, Jesus, eu vou dizer assim, Jesus foi o único ser humano, Deus homem, homem Deus, que cumpriu toda a lei de Moisés. Foi o único. E cumpriu em nosso lugar. Nesse sentido, ele também nos substituiu. Já que nós não podemos cumprir, nem depois de convertidos, nós não conseguimos cumprir nem os 10 mandamentos plenamente. Né? Toda vez que uma criança se rebela contra os pais ou desobedece aos pais, está desobedecendo o mandamento lá dos 10 mandamentos. Toda vez que qualquer um de nós é tomado de inveja, ao ponto de pensar que podia tomar alguma coisa de alguém que você não tem, você está quebrando o mandamento. Então, nem nós, depois de convertidos, conseguimos realmente cumprir os 10 mandamentos, pelo menos, que dirá todas as outras prescrições. Ele nasceu aí e cumpriu. Então, nesse aspecto, nesse determinado tempo da história humana, quando Deus intervém na história humana, mandando o seu Filho dessa maneira aqui, dessa forma. E aí nós temos que olhar, foi nascido de mulher, como qualquer pessoa que nasce, nascido sob a lei de Moisés. Mas aí nós temos que dar uma olhada, vamos para Lucas capítulo 1, porque a anunciação feita por Lucas do nascimento de Jesus é mais completa do que a de Mateus. Marcos não tem essa anunciação. E em João nós não encontramos nada sobre o nascimento de Jesus, exceto a frase, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas não fala do nascimento propriamente dito. Então, em Lucas capítulo 1, versículos 26 a 35, e aqui então tem toda essa história da anunciação, que é feita a Maria através do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel é o anjo anunciador, né? Você vê por toda a história, os registros bíblicos, muitas vezes quando Deus tinha que dar alguma notícia a alguém aqui na terra, o anjo Gabriel que fazia isso, é o anunciador, o que dá notícias. No 6º mês, e aí o 6º mês aqui, para a gente se localizar na história, é o 6º mês da gravidez de Isabel, que seria mãe de João Batista. Então, quando a gravidez de Isabel chega no 6º mês, nesse 6º mês da gravidez de Isabel, então o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Então, veja, Gabriel, eu não sei onde que Gabriel vive, né? Ele está lá nas regiões celestiais, por assim dizer. E ele é enviado da parte de Deus. E aí a coisa vai afunilando. Galiléia, a parte norte do território de Israel. Depois vai para a cidade de Nazaré, onde Maria vivia. E ele vai na casa de Maria. Veja bem, então Maria, nessa altura da sua vida, devia ter 13, 14 anos de idade, por aí. E é muito interessante porque Gabriel é orientado a ir objetivamente na casa da Maria. Certamente na casa dos seus pais. Ainda vivia com os pais. Eu diria assim que mais de 90%, ou 99%, ou que seja,
de todas as meninas com a idade de Maria, que ainda não tinham se casado, em Nazaré, certamente também eram virgens. Até porque relações extraconjugais ou do tipo eram punidas com apedrejamento. Então veja só, Gabriel vai à cidade de Nazaré, vai à Galileia, a cidade de Nazaré, onde existia um número grande de meninas com a mesma idade de Maria que também eram virgens. Mas ele foi mandado objetivamente, não era para ele, né, sobrevoar, tipo voo de Google sobre Nazaré, e escolher uma virgem qualquer, faz bem, quem é aqui, né, que eu vou escolher. Não, vai à casa de Maria, vai a Nazaré, a casa de Maria, e você vai encontrar ali uma virgem. Entre tantas virgens da mesma idade dela, era para ela que isso tinha que ser feito. E ela está desposada com um certo homem da casa de Davi. E veja, esse desposado aqui, porque os casamentos eram combinados e acertados entre as famílias quando eles eram crianças. Tinha até documento e tudo mais, era um tratado que era feito, um contrato. Tanto que o possível rompimento desses contratos trazia algumas consequências também. Então o Gabriel sai das regiões onde ele está, desce a terra, vai na região da Galileia, na cidade de Nazaré, e vai na casa de Maria, uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Então essa é uma saudação feita pelo anjo a Maria, por Gabriel a Maria. Veja, Maria, obviamente, crente. Uma mulher, uma menina, adolescente ainda, quase ao ponto de se casar, porque desposada aqui é que o contrato estava feito, era um tipo de noivado e o casamento ia acontecer, mas ainda eles não viviam juntos. Por isso virgem. Mas já estava tudo acertado para que o casamento se realizasse e eles realmente fossem viver efetivamente como marido e mulher. Então o anjo entra na presença de Maria e diz: o Senhor é contigo, você é uma favorecida. E Maria ouve isso, ela se espanta, e com a notícia muito mais. Ela, porém, ao ouvir a palavra, perturbou-se muito, porque a presença de um anjo, fazendo uma saudação como essa, a ela, arremeteu a histórias do Velho Testamento, aonde anjos vinham dar notícias às pessoas, e muitas vezes as notícias, na verdade, envolviam algumas coisas difíceis pelas quais a pessoa ia passar e teria que fazer. E a outra coisa é que na história, ali, na história de Israel, veja, o último profeta, de fato, inclusive cronologicamente, antes do famoso período de silêncio entre Malaquias e Mateus, tinha passado aí mais de 400 anos. Então, por mais de 400 anos, nenhuma anunciação, nenhuma profecia, nem nada novo aconteceu em termos de revelação. Então, depois de um período longo, né, de tempo,
Então aparece Gabriel, ele mesmo, para fazer essa anunciação a Maria. Por isso ela se perturba e pôs a pensar o que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. A ideia é, Deus sorriu para você. Dentre todas as virgens da sua idade, aqui nessa cidade, e em todo o povo de Israel, para dizer a verdade, você é uma agraciada. Eis que conceberás, versículo 31, e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Quer dizer, quando Jesus assumir esse trono, efetivamente ele vai governar a humanidade, e será um governo sem fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Então esse aqui que mostra que ela e José ainda não viviam juntos. E também por isso mesmo era uma virgem. Respondeu o anjo. Então esse versículo aqui agora é chave para a compreensão de tudo isso aqui, o 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Tem vários versículos, e eu vou ver depois, que falam a respeito da importância de crer no que está escrito aqui. E eu me acostumei a pensar da seguinte maneira: para que Jesus fosse Ele mesmo, Jesus, que veja, e a gente vai ler depois em 1 João, tem várias exortações a respeito disso. Nasceu na igreja cristã, bem no começo, uma teologia, o que seja, filosofia, sei lá o que, chamada gnosticismo. E o gnosticismo nega o fato de que Deus teria se encarnado. Agora, nós cremos que Jesus era Ele mesmo. E veja, esse relato de Lucas, aqui no versículo 35, mostra esse processo, como é que isso ia ser. Para Jesus ser esse bebê que ia nascer, para que Ele fosse realmente quem Ele dizia ser, ou seja, Deus, Ele mesmo, de uma forma misteriosa, milagrosa, Ele mesmo, essa pessoa da Trindade, Ele mesmo tinha que ser inserido no útero de Maria para que esse bebê nascesse. Tinha que ser isso. Senão, nós teríamos que concordar com os gnósticos de que isso é impossível acontecer. E aí, então, irmãos, a gente pode fechar a igreja para casa, né? Porque Cristo não é aquilo que Ele diz que é, e a nossa fé é uma estupidez. Por isso, esse relato que Gabriel fala para Maria, como é que isso vai acontecer? Primeiro ele diz: descerá sobre ti o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que, de uma maneira que nós não sabemos, traz essa pessoa da Trindade, Jesus ou Cristo, é Ele mesmo que vem sobre Maria e coloca a semente, ou que seja, no útero de Maria para que fosse gerada essa vida. E ele diz:
O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo se envolverá. Esse é um dos nomes de Deus no Velho Testamento, Altíssimo. Lá no livro de Gênesis, quando Melquisedeque se apresenta a Abraão, Melquisedeque é apresentado sacerdote do Deus Altíssimo. E ele nem era sacerdote da linhagem de Levi, porque isso nem tinha chegado ainda, ia passar bastante tempo antes que isso acontecesse. Então isso remete a esse nome de Deus do Velho Testamento, que certamente Maria conhecia, El Elyon, esse nome de Deus do Velho Testamento, Deus Altíssimo. E o anjo diz, o Altíssimo, esse Deus do Velho Testamento, esse que é o maior de todos, o poder dele te envolverá como se fosse uma sombra. É como se fosse uma névoa, porém brilhante. Por isso também, ele completa, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, ou seja, Deus mesmo. Isso aqui é óbvio, é cheio de mistério e cheio de coisas assim, difíceis de explicar, e que eu não vou me arriscar a explicar, porque eu também não sei. Talvez o pastor Gerson queira, né, algum domingo desse fazer isso. Não, ele disse que não, também não quer. Mas aí nós temos essa história ocorrendo dessa maneira. E isso é literalmente o que se classifica como milagre. Deus fazendo alguma coisa que para os homens é impossível. E essa criança não podia nascer de um relacionamento de um homem com uma mulher, porque senão nasceria com natureza pecaminosa. E aqui diz que que esse ente que você vai gerar é santo. Ou seja, é totalmente puro, sem mancha, sem mácula, sem nada. E aí ele avisa Maria que Isabel também está grávida, de 6 meses. E no 38 nós temos essa resposta de Maria, aqui está a tua serva, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Não teve resistência, conquanto ela certamente não tinha ideia completa e total, inclusive, das consequências disso. Uma das teorias que corre no meio teológico, que correu desde sempre, desde o começo, é de que a gravidez de Maria tinha sido por um soldado romano. A outra teoria do gnosticismo é que quando Jesus nasceu como homem normal, não sendo Deus, como esse texto diz, e outros textos da Bíblia. Quando chegou a época do batismo de Jesus, já homem feito 30 anos, para começar o seu ministério, então Cristo incorporou em Jesus. E logo antes da sua morte, Cristo se retirou de Jesus e quem morreu foi só o homem Jesus. Essa é a teoria gnóstica. Já que é impossível para a mente de muitas pessoas crer num tipo de milagre assim, e eu tenho que concordar que não é fácil, alguma coisa assim, então tem que achar outra explicação para o acontecido.
Mas veja, isso é dramático para Maria, porque primeiro é que quando José sabe da gravidez de Maria, ele fala assim, opa, alguma coisa aconteceu aqui. Aconteceu, e mais, né? Aconteceu e não fui eu. Não fui eu. E ele então, na sua mente, fala assim, eu vou sair dessa aqui, desse casamento. Tipo assim, aconteceu alguma coisa e o contrato foi rompido, eu estou desobrigado de continuar com aquilo que eu prometi fazer, porque alguma coisa diferente aconteceu aqui. Ele soube que Maria está grávida e eles não tinham se casado ainda, então alguma coisa aconteceu diferente. Então o anjo vem e fala com ele, José, é isso, tá. Aí ele então se casou efetivamente com Maria, mas com Maria já grávida. Então isso deve ter dado lá as fofocas e bate-bocas por aí afora, sem dúvida nenhuma. Então, o caráter de Maria foi colocado à prova. Foi colocado à prova. Mas depois que Jesus nasce, no relato de Mateus, capítulo 2, de 13 a 18, depois que Jesus nasce, veja, tem aquela história dos magos que vão conversar lá com Herodes, saber onde é que ia nascer esse rei e tudo mais. E então ele fala, vai lá, depois me avisa. E depois os magos não avisaram, porque fizeram outro caminho, porque alertado também por um anjo, fizeram outro caminho para não dizer nada. E Herodes, furioso, mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade. E é interessante, porque José e Maria são exortados, orientados a ir para o Egito, a fugir. Para que Jesus não sofresse esse ataque. O que quer dizer, porque se Deus quisesse agir nesse caso de uma forma totalmente milagrosa, excepcional, espetacular, eles não seriam orientados a fugir, eventualmente o bebê seria achado, e na hora que alguém tentasse matar e tudo mais, não ia conseguir. Não, mas ele tem que fugir. E fugiram para o Egito. E só voltaram quando aquele Herodes já tinha morrido. Outra questão importante aqui, nós encontramos, e eu sei que provavelmente você nunca ouviu esse texto relacionado ao nascimento de Jesus, em Apocalipse capítulo 12. Estou falando de drama, né? Toda coisa foi dramática. A partir do versículo 1 diz assim, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Israel. Que achando-se grávida, então de alguma maneira, nesse processo do nascimento de Jesus, se eu estou interpretando isso aqui corretamente, Maria representava o povo de Israel, através do qual Jesus nasceu. Que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz, como normalmente acontece para dar à luz. As mulheres que já deram à luz já sabem muito bem. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve, dragão aqui, em Apocalipse é o próprio Satanás. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse.
E você faz o paralelo com Herodes matando crianças, para matar também Jesus. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, conforme as profecias do Velho Testamento, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono, e a mulher, porém, fugiu para o deserto, e então, ou seja, Israel foi preservado depois disso aqui. E é muito interessante que isso apareça dessa forma no livro de Apocalipse, falando de uma profecia referente ao passado. Eu não sei quando é que a totalidade do livro de Apocalipse vai se cumprir, mas já terá passado, já passou mais de 2000 anos, né? Ou seja, o nascimento de Cristo foi alguma coisa dramática e teve características cósmicas. Realmente o seu nascimento, inclusive nesse sentido, dos riscos, dos perigos. Muito drama. E de novo, eu vou para um texto que talvez ninguém nunca usou também para Natal, mas eu queria ler e aplicar dessa maneira. O Salmo 139 não é um salmo messiânico, não é. Não sei se Jesus cantou o salmo, porque a maioria dos salmos eram cantados nos cultos, nas reuniões, no templo e tudo mais. Mas Jesus, se por acaso cantou esse salmo, poderia sem problema nenhum ter cantado essa parte que a gente vai ler aqui, do 13 em diante, porque foi exatamente isso que aconteceu com ele também no seu nascimento. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Ou seja, quando Maria fica grávida de Jesus, todo o processo normal de geração de uma vida acontece, descrito nesse salmo aqui de forma resumida, diga-se de passagem, mas muito significativa. Então, tu me formaste. Jesus poderia cantar essa parte do salmo em louvor a Deus, dizendo exatamente essas palavras. Tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, ou seja, no útero. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido. Essa coisa aqui de ir trabalhando músculos, carne, tudo isso. Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. E profundezas da terra aqui é uma linguagem poética para falar do útero mesmo. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, o feto ali no comecinho da gravidez, quando não tem forma nenhuma ainda está no processo inicial da formação de um bebê. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Se aplica perfeitamente esse texto à gestação, todo o processo de geração, de gestação dessa criança. Foi assim e desta mesma maneira que ele veio ao mundo. Mas como diz o anjo Gabriel para Maria, e Lucas registra, é um ente ou uma criança santa. Por isso também será chamado Filho de Deus. E aí nós temos todas essas questões envolvidas nisso. E eu queria terminar, porque é importante, e vamos para a primeira carta de João, ver alguns versículos. Porque João escreve essa carta, parte do propósito de João escrever essa carta à igreja é combater o gnosticismo. É combater essa
doutrina, se pode dizer assim, que surge no meio da igreja, dizendo que é impossível que Deus realmente se encarne. Então eu quero ver vários versículos com vocês a respeito disso. Primeiro é o primeiro versículo do capítulo 1 mesmo. E esse prólogo de João, em 1 João, é quase igual o prólogo de João em João capítulo 1, os primeiros versículos. Com a diferença de que João escreve essa carta, creio eu, depois que escreveu o Evangelho, e ele fala dessa experiência que ele, como discípulo de Jesus, teve. Então veja só, o que era desde o princípio. Então está falando de Jesus, do nascimento antes das decisões e tudo mais do nascimento de Jesus, antes de Gênesis capítulo 1, na eternidade lá para trás. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, sentidos, audição, o que temos visto, olhos, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Andou com Jesus, tocou, foi tocado. Com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e foi manifestado. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Então ele tá trazendo para assim, olha, pode ser que vocês não tiveram essa experiência que eu tive, mas eu tive essa experiência de ter visto o verbo da vida, o verbo de Deus, encarnado, carne e osso, de ter ouvido, de ter visto, de ter apalpado. E ele poderia dizer mais, eu comi com ele, dormi onde ele dormiu. Então ele traz essa assim, olha, isso aqui é real. Depois no capítulo 2, versículos 22 e 23, ele diz assim, e veja, porque agora ele está atacando mais diretamente essa questão aqui do gnosticismo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E aí ele faz essa separação dos nomes, porque a gente fala Jesus Cristo, Cristo Jesus, né? Jesus, o homem, o nome humano de Jesus, Cristo, o nome divino. E aí ele fala, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, ou seja, é o Messias prometido de Deus, é encarnado. Então, quem faz isso, quem nega que Jesus é o Cristo, ou seja, que de fato Deus se encarnou, este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Ou seja, crer, o que João está dizendo assim, crer, como verdadeiro e como real, de que de Deus de fato se encarnou, é absolutamente essencial para a fé. Se alguém não pode crer nisso, não tem como de fato crer em Cristo e ser salvo. No capítulo 4, versos de 1 a 3, ele continua e ele vai ser mais incisivo aqui. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes
Provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. E aí, veja só, a próxima palavra Espírito está em minúsculo, então já não está falando do Espírito Santo. Mas ele diz assim, nisto reconheceis o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Essa é uma confissão de fé, assim como Paulo também diz que ninguém confessa que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. E ninguém confessa que Jesus Cristo veio em carne se também não for pelo Espírito Santo. Tem que ser convertido. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Então o espírito do anticristo já está por aí agindo em todos aqueles que de fato negam esse fato da encarnação do próprio Deus, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. E veja a importância aqui dessa confissão de que Jesus veio em carne, de que Jesus Cristo veio em carne. Então, quem confessa isso é de Deus, pertence a Deus, porque reconhece essa verdade. E no versículo 15 desse mesmo capítulo, tem a última menção de João a respeito disso. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, essa confissão necessária. Mas veja, às vezes a gente não pensa muito nisso. Por quanto tempo vocês acham que Jesus Cristo se encarnou? É muito interessante isso, porque falando de drama, veja, quando a gente pensa em Trindade antes da encarnação, nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e veja, na Bíblia, quando fala de Trindade, não classifica ninguém como primeira, segunda e terceira pessoa. A gente é que às vezes faz isso erroneamente, diga-se de passagem. Que o Pai é a primeira pessoa da Trindade, que Jesus é a segunda pessoa da Trindade e o Espírito Santo é a terceira. Não tem, eles são iguais entre si, sem nenhuma diferença. Mas no plano eterno de Deus, e nós falamos isso aqui esse ano ainda na Páscoa, né, que quando Deus decide criar todas as coisas e potencialmente tudo acontece, e todas essas decisões de encarnação, de salvação são tomadas, são feitas. Então já se sabia, lá quando essas coisas são decididas, de que assim seria. E de que um dos componentes dessa trindade passaria na sua encarnação, no seu nascimento, por todo esse processo. Então, Jesus sendo gerado no útero de Maria, como o Salmo 139 fala a respeito do nascimento de uma criança, a substância ainda informe, você pode ter certeza, ele estava lá sem nenhuma consciência de fato de quem era ele. A gente encontra Jesus com essa consciência de quem era ele, registrado nas Escrituras, com 12 anos. Quando ele vai ao templo a primeira vez, na festa da Páscoa, e quando os pais vão embora, lá não sei na onde, descobrem que Jesus não estava junto com a família, voltam lá e encontram Jesus discutindo com os doutores da lei. E quando os pais dizem, por que você fez isso? Ele fala assim, vocês não sabiam que eu precisava tratar dos negócios do meu pai? Então ele estava consciente de quem era ele.
Mas dali ainda se passaram 18 anos antes que ele começasse o seu ministério. Mas para dizer, irmãos, que a encarnação de Deus em Jesus é permanente. Você volta aí em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ah, tá. Gênesis capítulo 2, capítulo 1, quando fala da criação do homem, o que a Trindade disse lá? Façamos o homem conforme a nossa imagem e... Isso aqui é a restauração completa do ser humano à criação. Nós seremos semelhantes a Jesus. Semelhantes em que sentido? Teremos um corpo parecido com o dele depois da ressurreição. E ainda nós não sabemos como será, porque nós não chegamos lá ainda. E os que morreram e ainda não ressuscitaram, obviamente, também ainda não sabem como será. Então, quando nós lemos o fato de que, quando Paulo fala a respeito desse processo de abandono que Jesus teve na sua encarnação, por causa da salvação, por causa do propósito de Deus, alguns desses abandonos foram permanentes, porque ele não será jamais novamente um espírito. Para todo, sempre, 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 quando nós estivermos lá no céu com ele, e hoje, carne e osso. Veja que Paulo, quando fala da ressurreição em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz: carne e sangue não herdarão o reino de Deus, mas carne e osso sim. O que vai correr na nossa veia lá na eternidade, eu não sei o que é, mas não vai ser sangue. Mas carne e osso, como Jesus ressuscitou, sim, herda o reino de Deus, herda os céus, corpo glorificado. Mas veja, para quem é todo-poderoso, para quem é espírito e todo-poderoso, o seu processo de humilhação e identificação na sua encarnação é uma coisa permanente. Tanto que, da Trindade, Jesus é o único que realmente nós vamos ver no céu. A gente vai saber que Deus está lá, a gente vai saber que o Espírito Santo está lá. Eles vão estar presentes, nós vamos saber, mas o único que esses olhos, nossos olhos de ressuscitado vão ver, é Cristo. Na sua glória, com o corpo glorificado. Então, o drama do Natal também tem drama eterno, porque ele decide exatamente fazer isso para sempre. Quando decide na eternidade, ele sabe disso, que quando chega a plenitude do tempo e essas coisas vão de fato se realizar na história humana, tudo será diferente daqui para frente. Ele não será mais o mesmo, nesse sentido de como ele era antes, na sua constituição. Eu não estou dizendo que Jesus no céu está limitado em seu poder, não é isso que eu estou dizendo. Seria uma heresia se eu falasse isso aqui. E se eu falasse uma heresia, pelo menos, ninguém podia me apedrejar lá fora, né? Mas, isso eu não posso dizer, seria de fato uma heresia. Mas que ele está lá com o corpo, carne e osso e tudo mais, e inclusive diz que quando ele volta eles vão ver as marcas nas mãos da crucificação, está lá, nós vamos ver, está lá, essas marcas da lança enfiada do seu lado, está lá, isso aí não vai desaparecer,
não vai sumir do corpo dele. Está lá. O Natal real é lembrar e celebrar essas coisas. Porque essa é a garantia de vida eterna. Se a gente come bem, come mal, se tem árvore de Natal, não tem, se tem ou não tem presente, não é? Se vai no shopping ver Papai Noel, essas coisas, não importa. Porque isso é que é vida. E é dessa lembrança que nós precisamos, assim como lembramos na Páscoa dos fatos da morte de Cristo, também por isso, é para trazer à memória, à nossa mente, a essa realidade, esse fato de que essas coisas aconteceram e elas não podem ser esquecidas porque elas são essenciais à fé. O Deus menino cresceu e ficou adulto. O Deus menino cresceu e ficou adulto. Veja, quando colocam ele num coxo, recém-nascido, envolto em panos, num coxo, provavelmente à noite, né? Tem essa musiquinha que diz que, essa historinha que diz que no outro dia, quando o animalzinho, a ovelha, um cabrito, ou que seja, vai ao coxo para comer alguma comida, que ele vê um bebê lá dentro. Mas não vamos permitir que esse espírito natalino, entre aspas, que tem na nossa sociedade e tudo mais, tirem essa perspectiva da nossa cabeça, dessa realidade dramática, do Deus que se encarna. Isso aqui não é alguma coisa, não chega nem perto, né, de outros milagres que nós sabemos que aconteceram. Isso aqui é, por dizer assim, o suprassumo dos milagres, porque Deus se encarna dessa maneira, como a palavra de Deus nos explica e nos revela. E que o Senhor nos ajude, e que seja um tempo que a gente possa anunciar essas coisas. Para aqueles que eventualmente não conheçam, familiares nossos, porque é essencial a fé. E nós não podemos nos dar ao luxo de sermos envolvidos por esse espírito que está aí e esquecer dessas coisas como de pouca importância. Então que o Senhor nos ajude, e espero que de alguma forma isso também, essa palavra, nos ajude. Certamente a cantata que vocês vão ouvir a semana que vem vai ajudar, através da música, várias verdades também relacionadas ao que é realmente o Natal real, o verdadeiro Natal. Amém, irmãos? Obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã, obrigado pela Tua palavra. E nos ajude a compreender essas coisas. Mas que nós possamos, como fomos exortados na Tua palavra, a colocar de fato a nossa fé naquilo que a Tua palavra nos revela. Porque os atos e a história de Jesus são verdadeiras. E aconteceram coisas que nós nem podemos explicar de fato. Mas que pela Tua palavra, pela ação do Espírito Santo na nossa cabeça, na nossa mente, nós cremos pela fé e confessamos pela fé que essas coisas são verdade mesmo. E que por isso também nós pertencemos ao Senhor. Então que o Senhor nos ajude nesses dias, não nos deixe ficar envolvidos nesse clima quase romântico de tanta coisa que acontece na nossa sociedade, mas fixarmos de fato a nossa mente, os nossos pensamentos e as nossas práticas
naquilo que é real, que a Tua palavra nos mostra. Oramos assim e pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom domingo a todos e Feliz Natal. Já que não vamos estar aqui a semana que vem para dar Feliz Natal, então Feliz Natal e uma boa passagem de ano para cada um de vocês também.